É, A partir de agora, nenhuma piada de humor negro, né? Sinta-se à vontade. Só será exposto posteriormente. Mas eu vou mandar o link só pra gente, eu não vou espalhar esse link, não. Então, gente, boa noite. Paz do Senhor. Eu tô aparecendo? Não sei. Ah, tô. É porque agora, como eu troquei a tela, tá somente o Ah, slide mostrando pra mim. Mas enfim. Hoje a gente vai dar início nesse projeto e a gente vai trabalhar ao longo das sextas-feiras, quinzenais, as bases da fé cristã. Então a gente vai propor uma introdução sistemática à fé cristã, que é basicamente o fundamento, né? Então, como está aí o nome, né? A base. Então, qual é o fundamento da fé? O que é aquilo que lança a base para todo o pensamento da fé cristã? E o que é que rege a nossa prática também, né? Então, o foco aqui é teologia sistemática, não teologia prática, a gente vai ver a distinção. Mas a teologia sistemática é também um dos componentes que vai lançar a base da teologia prática. Então, a gente não pode pular para a teologia prática sem passar pela teologia sistemática. Então, a gente precisa respeitar algumas etapas, tá? Então, para esse conteúdo de base da fé cristã, aqui estão os nossos objetivos, que seria aprender teologia sistemática e entender a sua importância, entender o que é cosmovisão, introduzir as principais doutrinas cristãs e a sua organização lógica, como Deus, Escrituras, Cristo, a graça, Espírito Santo, Igreja, e estimular a profundidade na busca do conhecimento bíblico. Vocês vão perceber que não está no conteúdo programático a questão da escatologia, porque por ser muito complexo, vai demandar um estudo maior, vai demandar algo mais profundo, então a gente vai deixar a escatologia para um projeto à parte, tá? E a gente vai começar com esses aspectos da teologia na introdução sistemática da fé. E aí você pode se perguntar, como assim, teologia? Tem esse negócio no espírito crente, não sei o quê, então, a gente vai trabalhar sobre isso hoje, entender o que é teologia, né? A conclusão que eu quero chegar na aula de hoje é que não existe distinção, não deveria existir distinção entre a pessoa que faz teologia e o cristão. Por prática, todo cristão deve fazer teologia. Então, a questão não é se eu estou fazendo uma boa teologia ou uma má. A questão é se eu, na verdade, se eu estou fazendo uma teologia má ou uma teologia ruim. Porque teologia todos nós fazemos. Vai desde o momento que nós ouvimos uma pregação, um momento devocional também é considerado uma teologia à medida que eu interpreto a revelação de Deus. Então, a questão não é se eu faço ou se eu não faço teologia, mas qual tipo de teologia eu estou fazendo. Uma teologia boa, uma teologia saudável ou uma teologia que me distancia da palavra de Deus. Então, é justamente sobre isso que a propedêutica teológica ela se trata. Ela é a que vai lançar as bases do pensamento teológico e vai mais ou menos nos moldar para o raciocínio de como fazer teologia. Então, o objetivo da aula de hoje é basicamente isso: apresentar o que seria teologia, sua importância, como fazer e lançar as bases para as próximas aulas, né? Então, a aula de hoje ela é um pouco chatinha, porque ela envolve muito conceito. Então, ela é uma aula muito teórica, e, como eu disse, ela se distancia um pouco da teologia prática, mas, de certa forma, ela influencia a nossa prática à medida de conhecer a Deus. Então, para que as outras aulas tenham um bom proveito, essa aula precisa ser muito bem fundamentada. E a gente começa com o que a gente vai ver na aula de hoje, que a gente vai ver a introdução à teologia, o que seria cosmovisão, entender o Deus que se revela, a necessidade de Deus se revelar, entender um pouco dos princípios da Escritura, como inerrante, infalível, como autoritária sobre a vida do cristão, e coisas do tipo. E aí vem aquela pergunta famosíssima, né? Mas teologia não esfria o crente? E aí, geralmente, as pessoas que lançam esse tipo de frase, elas não vêm somente com esse arcabouço de pensamento dela, mas também, às vezes, usam versículos bíblicos. Então, o mais provável dela usar é o 2 Coríntios 3,6, né, que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é interessante porque, geralmente, as pessoas que vão defender isso, elas vão alegar que uma fé muito racional, ela gera um crente frio, um crente fraco. E aí, quando a gente vê a maioria das pessoas que vão alegar isso, né, é aquelas pessoas que se dizem espirituais, mas que não entendem que essa espiritualidade dela é aquilo que MacArthur fala a respeito de fogo estranho. Então, muitas vezes, a espiritualidade, quando ela não está embasada na razão, ela é uma espiritualidade fraca. E muitas vezes distante da Bíblia, porque a teologia é justamente o estudo sistemático da Bíblia. Então, se a gente não tem uma boa teologia, geralmente a nossa prática não vai ser tão saudável assim. E aí a gente tem que entender exatamente o que significa aquele texto, né? Então, a letra mata ou não mata? Vamos analisar o texto no contexto, né? 2 Coríntios 3, do versículo 1 ao 8, vai falar o seguinte: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo vosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós,
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E aí vem aquele trecho que as pessoas recortam, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior da glória o ministério do Espírito? Então a gente precisa analisar o texto no contexto, entender que o que Paulo está falando aqui por letra não é estudo, não é teologia que Paulo está se referindo. A letra a qual Paulo está se referindo aqui é sobre a lei, a antiga aliança. Então ele vai dizer que essa antiga aliança é um ministério de morte, que é gravado em letras de pedra. Mas ele contrasta essa antiga aliança com a nova aliança, a aliança mediada pelo Espírito, e o Espírito que não vem para a morte, mas o Espírito que vem para vivificar. Então, existe um ministro de uma, no versículo 6 ele fala, o qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra mata ou não mata? A resposta é que sim. A letra, que é a lei, mata, mas o Espírito vivifica. Então, cai por terra aquele pensamento de que teologia estuda o crente. Geralmente, quando a teologia ela vai atuar esse papel, vai fazer esse papel de estudar o crente, o problema não está na teologia, está no coração de quem faz a teologia. Porque uma teologia feita de forma correta, ela, pelo contrário, ela não vai estudar o crente, ela vai vivificar o crente. Ela tem... Porque se a gente entende como teologia sendo o estudo da palavra de Deus, não existe malefício nenhum nisso, a menos que você faça de forma equivocada. E é por isso que eu gosto dessa frase, né, que é até bem famosinha, que teologia não esfria o crente, mas teologia apaga o fogo estranho. Né? E aí tem um livro de MacArthur que fala sobre isso, sobre esse fogo estranho. Vocês já viram. Acho que Evelyn já falou desse livro, se eu não me engano. Então, afinal, o que seria teologia? Tratando da etimologia da palavra, teologia é uma palavra composta por dois termos gregos, theos mais logos, onde logos vai ser aquela tradução de palavra, ideia. É também de onde deriva a nossa palavra lógica. Alguns a gente acabou identificando posteriormente como estudo, né? Então, logos é a palavra, ideia, ou também de onde deriva a nossa palavra lógica, e se compreende posteriormente como estudo. Theos é onde vem a palavra Deus. Então, teologia seria nada mais, nada menos do que a lógica de Deus, ou a busca pelo entendimento lógico de Deus, ou a palavra de Deus, ou a ideia de Deus. E a gente pode ver esse sufixo logia também em outras palavras, como, por exemplo, biologia. Então, bio, vida, né? Logia, estudo ou palavra, e aí seria a busca pelo entendimento da vida. Ou antropologia, que antropo vem do grego, que significa homem, logia, palavra lógica, então antropologia seria a busca por um conhecimento lógico a respeito do homem. E teologia seria, portanto, a palavra ou a busca por entendimento lógico de Deus, ou como muitos designam, o estudo sobre Deus. E a gente vai deixar aqui um pouco a teologia de lado, a gente precisa trabalhar um conceito muito interessante da fé cristã. É um conceito filosófico, na verdade, não está somente na teologia, mas é um conceito muito importante para a gente estar continuado no estudo. Deixa eu beber água. Que seria o conceito de cosmovisão. É... E aqui tem um camarada muito legal que ele trabalha bastante sobre isso, que é James Sire. Ele tem um livro chamado Universo ao Lado, e, se eu não me engano, também tem um livro chamado Dando Nome ao Elefante, que ele vai falar a respeito de cosmovisão cristã. E ele vai falar, lançar a base, né, sobre o que seria cosmovisão. Cosmovisão ele é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. E esse termo aqui é muito importante, tá por isso que é destacado, pressuposições. E Arthur, boa noite, meu querido. A gente está falando a respeito de cosmovisão, conceito de cosmovisão. E aí, é justamente um conjunto de pressuposições que nós detemos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Então, cosmovisão, basicamente, né, pela etimologia, a gente vai ver que é uma visão de mundo, né, uma visão do cosmos, é basicamente aquele conjunto de pressuposições que nós temos inatos a nós mesmos, que vão moldar a forma como nós vemos a realidade, mas não só a forma como nós vemos, mas também as atitudes que nós temos diante da realidade, as ações que nós temos diante disso. Então, cosmovisão é basicamente aquilo, a visão que nós temos que vai mudar a nossa vida. O conjunto de pressuposições que nós temos que vai mudar a nossa vida. Em termos básicos da nossa visão de mundo, cosmovisão é um conjunto de crenças básicas que se tornam nosso quadro de referência por meio do qual interpretamos, organizamos e vivemos nossas vidas. E aí, não é discutível isso. O fato é que todo ser humano, todo homem, tem uma cosmovisão. Tá? E aí, vamos aprofundar um pouquinho o conceito de pressuposição depois disso, tá? Só lembre que cosmovisão é a nossa visão de mundo, que molda a nossa vida e que ela nada mais é do que um conjunto de pressuposição. E aí, o que seria pressuposição?
Aqui também aqui é texto da nossa literatura base, que é o Teologia Sistemática de Frank Ferreira, do curso básico de Teologia Vida Nova. E eu acho que é só desse texto, ou pode ter alguma coisa de R6 Pro, mas eu não estou lembrado agora. Minha falha não ter colocado a referência em todos os slides, não era para eu ter colocado, esqueci. E ele vai falar o seguinte: já chegamos aos textos e aos fatos ao nosso redor com uma série de pré-compreensões ou hipóteses. E essas hipóteses, essas pré-compreensões, elas podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou falsas. Podem ser ainda conscientes ou inconscientes, coerentes ou incoerentes, e que elas são comumente chamadas de pressupostos. Então, os pressupostos são todas as nossas pré-compreensões a respeito de alguma coisa, ou hipóteses que a gente elabora de forma prévia, que elas podem ser verdadeira, falsa, a gente pode manifestá-las de forma consciente ou inconsciente, de forma coerente ou incoerente, mas o fato é, ela vai estar lá. Os pressupostos estão arraigados à nossa cosmovisão, e como todo mundo tem cosmovisão, obviamente todo mundo tem pressuposto. Então, todas as pessoas elas têm seus pressupostos, e elas vão viver de modo mais coerente possível com esses pressupostos, mais do que elas mesmas percebem. E os pressupostos eles vão fornecer ainda a base para os seus valores, e, em consequência disso, a base para as decisões. Ou seja, se todo mundo tem uma cosmovisão, e essa cosmovisão nada mais é do que um conjunto de pressupostos, e esses pressupostos, eles redigem não só aquilo que a gente pensa, mas tudo aquilo que a gente faz a respeito da nossa vida, então é de se pensar que a base dos pressupostos cristãos devem estar voltados para a revelação de Deus. É de se imaginar que os pressupostos e a cosmovisão cristã devem estar alinhados com a vontade de Deus. E aí é onde se encontra os conceitos de teologia e cosmovisão. É a partir da lógica e da coerência dos nossos pressupostos que estabelecemos algum tipo de padrão de interpretação que ocorre no mundo ao nosso redor. E é interessante porque Lutero vai falar a respeito da porca razão, que é aquilo que os não cristãos têm, que eles vão chamar de intuição, de experiência mística. Mas o fato é, eles vão ter que correr para alguma coisa para apoiar os seus pressupostos. E apoiar os pressupostos em algum lugar que não seja em Deus, o Criador de todas as coisas, é justamente o que Lutero chama de porca razão. A razão que vai buscar interpretar a realidade por si mesma, ou seja, de forma autônoma, ignorando completamente a Deus, a sua existência, ou enfim. Ou às vezes até aceitando a existência de Deus, mas não agindo conforme ela. E aí a teologia ela vai se manifestar como aquela ferramenta a que nós sempre devemos recorrer para limpar nossa visão de mundo. Todos eles vão ter uma frase muito legal que vai falar: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Por quê? Porque o que nós pensamos sobre Deus vai ditar a forma como nós vivemos. Então, nós precisamos sempre estar recorrendo a uma ferramenta que esteja limpando a nossa visão do mundo. Alguns vão associar o termo cosmovisão com óculos, né, com lentes. Mas a verdade é que cosmovisão seria para além de lente, porque lente eu tiro e coloco a hora que eu quiser. Mas cosmovisão não. Cosmovisão é algo intrínseco, que não tem como eu me separar disso, né? Então, o que nós precisamos fazer não é nos esvaziar de cosmovisão, mas estar limpando a nossa visão constantemente. E a ferramenta que nós precisamos recorrer a isso é a teologia. Como cristãos, precisamos sempre nos diferenciar do mundo na forma como pensamos e agimos. Recorrer à teologia é sempre a melhor forma de fazer isso. E aí, tem essa questão. Então, quais seriam os pressupostos cristãos, né? E aqui eu trago uma observação que nenhum crente ele vai ser salvo porque ele tem muito rigor teológico, ele tem um conhecimento extenso, detalhado da teologia cristã. Não, não é isso. Por outro lado, é necessário que o cristão conheça e receba como verdadeiras algumas doutrinas básicas da fé cristã, que vão guiar a interpretação das escrituras e da criação. Então, veja só, a gente não pode ir para o extremo de dizer, se você não tem um conhecimento robusto de teologia, você não é salvo, e nem pode cair no outro extremo de dizer que a gente deve ignorar completamente todo o conhecimento teológico. A gente deve encontrar um meio termo de saber lidar com a teologia como uma ferramenta importante das nossas vidas e colocar ela no lugar devido dela, né? Que é submissa às escrituras. E aí a gente vai estar fazendo a teologia saudável. E aqui algumas observações importantes. Nós somos salvos somente pela fé em Cristo. Portanto, não se trata de uma fé depositada em um Salvador qualquer. Nosso Senhor exige fé nele e em como ele é revelado na Escritura. Por que eu estou falando isso? Porque isso é tão importante. Porque se a gente não se apoia na Escritura, a nossa mente ela tende a criar os nossos próprios deuses. O coração do homem ele anseia por servir algo. O coração do homem ele anseia por estar derramado aos pés de algo. Então, se ele não estiver prostrado diante da Escritura, ele vai estar prostrado diante de alguma outra coisa. Diante da ciência, diante de alguma outra pessoa, diante da família, diante de alguma... Enfim, N razões para o homem estar idolatrando sempre algo. O coração do homem sem Cristo é idólatra. Então, o fato é, ele precisa adorar alguma coisa. E se a gente não coloca o Deus como ele é revelado nas Escrituras para ser o nosso objeto de adoração, nós certamente vamos ter um coração idólatra. E é por isso que também é possível existir cristãos idólatras. É totalmente possível. Porque é um cristão que não tem conhecimento nenhum do Deus ao qual ele serve,
e que ele crê num Deus que não é o Deus que é concebido pelas Escrituras, mas num Deus que é concebido pela sua própria mente. E se eu não adoro a Deus da forma como ele quer ser adorado, se eu não creio em Deus da forma como ele quer ser crido, se eu não creio em Deus da forma como ele se revelou, a minha fé está sendo vã. A minha crença está sendo colocada em qualquer outra coisa, menos no Deus revelado nas Escrituras. Então, quais seriam os pressupostos cristãos? Quais são os pressupostos básicos? E outra pergunta que seria, esses pressupostos, eles seriam comum a toda a cristandade? E onde eles estariam organizados? Então, tipo assim, a gente sabe que existem pressupostos que eles devem estar de acordo com a palavra de Deus, mas esse pressuposto, por exemplo, que é comum a cristão evangélico, que é comum a cristão ortodoxo, que é comum a cristão da católica apostólica romana, que é comum a batista, que é comum a presbiteriana, que é comum a assembleiana. Então, existe algum tipo de sistematização desses pressupostos comuns a toda a cristandade? E se existir, onde é que eles estão? Então, vejam só. Existe sim essa organização e existe crenças comuns a toda a cristandade. E o nosso objetivo aqui em lançar as bases da fé cristã é justamente isso: tratar a respeito desses pressupostos comuns a toda a cristandade, sem cair necessariamente naquelas questões mais secundárias. Então, o objetivo dessas aulas que a gente vai ter nas sextas-feiras é justamente entender esses conceitos básicos, mas não ficar caindo em discussões vãs, sabe? Então, não é o objetivo, por exemplo, daqui a gente tratar a respeito de calvinismo e arminianismo, porque isso aí já é questão secundária. É o objetivo aqui a gente tratar de salvação pela fé, de como a salvação alcança o homem, de como o pecado corrompe o homem, então, dos aspectos mais gerais. Tá, calma, mas onde é que isso está organizado? No famoso Credo Apostólico. O Credo Apostólico, ele é um documento da Igreja Cristã, que a Igreja Católica ela usa como uma reza, que acho que alguns de vocês devem conhecer, mas o Credo Apostólico ele foi organizado por volta de 750 depois de Cristo, né? Alguns defendem que bem menos, alguns defendem que bem mais, mas enfim, geralmente o consenso é esse daqui. Gente, tem outra coisa, vocês estão com alguma dúvida até aqui? Eu posso continuar? Como é que tá? Estão entendendo? Show, aqui não tem dúvidas, não. Manda Nem boi. ali. Show. Ótimo, então vamos continuar. Então, qual seria o Credo Apostólico? Vocês já ouviram falar do Credo Apostólico, né? Acho que vocês já sabem qual é. Seria esse daqui. Ele tem basicamente um monte de afirmação sobre Deus e sobre o mundo, sobre a igreja, sobre a teologia como um todo. Ele vai falar o seguinte: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde adivinha para julgar vivos e mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eternamente. Então, vocês podem ter lembrado isso como a reza católica. Mas a verdade é que, inicialmente, esse documento ele não foi preparado para ser uma espécie de reza ou enfim, de como ser utilizado hoje em dia para a Igreja Católica. Mas sim como uma sistematização de tudo que a Igreja cristã crê. Então, isso aqui é o ponto básico. É o ponto de encontro da fé cristã. Todo mundo que se diz cristão deve acreditar nessas coisas. Então, deve-se crer em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, deve-se crer no Espírito Santo, deve-se crer na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, que é muito importante, e na vida eterna. Porque tem gente, por exemplo, que vai pregar a mortalidade da alma, tem gente que vai pregar, por exemplo, a heresia ariana, a heresia modalista. Então, esse credo apostólico, ele sistematiza aquilo que todo cristão tem que ter como pressuposto. Só que tem um trecho aqui, lá no último parágrafo, que fala assim: creio no Espírito Santo, e logo depois fala: creio na Santa Igreja Católica. E aí você pode se perguntar, como assim crer na Santa Igreja Católica? Basicamente é o seguinte: católico significa universal. Então, quando você fala que crê na Santa Igreja Católica, o que o credo estava querendo afirmar era o seguinte: não que ele cria na Santa Igreja Católica Apostólica Romana como instituição, não. O que o credo afirmava era que ele cria naquela Igreja do Senhor, que é santa, que é universal e que é invisível e está espalhada por todo mundo. Então, quando o credo afirma que crê na Santa Igreja Católica, é nisso que ele está afirmando. É nisso que ele está se apoiando. Beleza? Então não tem problema a gente falar que crê na Santa Igreja Católica, contanto que a gente define o que é católico. Católico é aquele termo usado para a Igreja Universal, que não está relacionado com a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí eu faço a pergunta para vocês. Já respondi isso aqui, né? É possível algum cristão rejeitar ou reinterpretar alguma dessas verdades? Não.
Todo mundo que se diz cristão precisa acreditar em tudo que está aqui. Tudo. Então é por isso que a gente tem isso aqui como pressuposto básico, como aquilo que organiza a nossa fé. Beleza? A gente vai analisar as afirmações do credo e o que de pressuposição a gente extrai de cada afirmação. Inicialmente, a primeira afirmação, que é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a gente extrai as seguintes pressuposições. Que Deus é um ser infinito e pessoal, trino, que criou o homem à sua imagem para se relacionar com ele. Então, o primeiro pressuposto que não pode ser ignorado. Deus é infinito, pessoal, trino, criou o homem para se relacionar com ele. Ponto. Não existe variação no que a cristandade crê a respeito disso. Isso aqui é um pressuposto cristão básico que vai ser como a ortodoxa, a católica romana, a batista e a presbiteriana. Todo mundo vai crer nisso. Assim como todos os outros pressupostos que a gente vai listar aqui a partir desse. Deus criou todas as coisas ex nihilo e toda a criação é boa. A gente vai aprender o que é criação ex nihilo com o Arthur, que vai trazer uma aula para a gente sobre isso depois, daqui a alguns dias. Que Deus ama aquilo que ele criou e a ética ela é revelada. A sua base não está no homem, mas está em Deus. A gente vai entender um pouco sobre isso quando a gente estudar sobre revelação geral mais para frente. Outra afirmação do credo, né, aquela afirmação gigantesca que crê em Jesus Cristo, no Filho Nosso Senhor, e todas as afirmações que seguem. Os pressupostos que a gente extrai disso seriam o seguinte: que Jesus ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, existe uma outra heresia, eu não vou me lembrar agora, que vai exaltar. Enfim, são dois extremos, né? Um que exalta muito a humanidade de Jesus em detrimento da sua divindade, e outro que exalta muito a divindade em detrimento da humanidade. Mas a verdade é que as duas coisas andam juntas, o que a gente chama de união hipostática, e a gente vai ver na aula de Isabela, eu acho, o que a gente chama de união hipostática, que é basicamente que em Jesus habita a plenitude da divindade e a plenitude da humanidade, de forma que elas são tão juntas que não tem como separar, e nem tem como distingui-las. O propósito da encarnação, sua humilhação e exaltação ocorrem em nossa história, tanto a cruz quanto a ressurreição são elementos centrais da fé cristã. Pressuposto básico, Jesus, ele veio em carne, então ele se encarnou, ele morreu em carne, então ele realmente foi morto, e ele também ressuscitou em carne. Então não foi apenas o Espírito de Jesus que ressuscitou. A sua carne foi ressuscitada, a sua carne foi morta, e o propósito da encarnação está justamente intrínseco ao propósito também de Deus punir o pecado. Né? A gente vai estudar sobre isso comigo, mas daqui a umas 4, 5 ou sextas ainda. E aí, as últimas afirmações, né, que é crer no Santo Espírito, no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Quais são os pressupostos que a gente traz disso? Que a Igreja é uma comunidade mantida e sustentada pelo Espírito Santo, que para cada pessoa a morte é a porta tanto para a vida com Deus e seu povo, como para a separação eterna do único que pode preencher as nossas aspirações mais profundas. Então, a morte ela pode ser uma passagem tanto para a vida quanto para a morte eterna, né? O homem integral será ressuscitado no último dia. Então, aqui a gente também crê numa ressurreição carnal. Então, não existe cristandade que crê numa ressurreição apenas de espírito. Deixa eu ver isso aqui. A cristandade, ela crê que a ressurreição ela é em carne e que a vida é eterna. E que nós temos uma esperança de triunfo escatológico no final da história. E aqui a gente precisa diferenciar alguns conceitos, que são heresia e erro teológico para início de conversa. Então, eu posso sair atirando por todo lado, acusando todo mundo de herege? Não, só se for Diego. Se for Diego, você pode fazer isso. Mas não sendo Diego, você precisa reconhecer que nem sempre vai ser uma heresia. Tá? Então, um erro teológico não é heresia. O que seria heresia? Você também não fica muito fora, não, viu? O que seria heresia? Heresia é tudo aquilo que vai se distanciar dos pressupostos que estão revelados no credo apostólico. Então, por exemplo, o que é que está revelado no credo apostólico? Na verdade, está mais no credo niceno, está mais sistemático no credo niceno, que é a trindade, mas aqui já existe o prenúncio da trindade. Então, se eu nego a trindade, ou se eu reinterpreto a trindade como não da forma que a tradição estipulou, ali está uma heresia. Ali está uma heresia. Então, tem que ter muito cuidado para não sair acusando todo mundo de herege, porque só vai ser configurada heresia quando houver contradição do ensino claro nas escrituras. Então, o que seria a heresia? Vamos dar exemplos de heresia. Seria heresia o modalismo, que vai falar que a trindade nada mais é do que formas de Deus se manifestar. Seria heresia o arianismo, que vai falar que Jesus ele é inferior a Deus.
Seria heresia o marcionismo, que não crê na integralidade das escrituras, e vai afirmar, por exemplo, que o Deus do Antigo Testamento, na verdade, é um demiurgo, né, não é Deus pleno, e que o Deus pleno é só revelado no Novo Testamento de Jesus Cristo. E aí vai criar essa dualidade entre Antigo e Novo Testamento, que algumas igrejas perduram até o dia de hoje, infelizmente. E o que seria erro teológico? Erro teológico é um conceito muito mais pessoal e menos geral. Heresia é consenso entre todo mundo. Todo mundo sabe o que é uma heresia, porque está definido nos pressupostos cristãos. Mas erro teológico é mais relação da personalidade. Então, por exemplo, todo mundo sabe que eu adoto uma postura calvinista. Mas se eu vejo algum irmão meu que é arminiano, por exemplo, que crê na... Como é o termo que eles usam? Na graça preveniente, então eu não posso apontar ele como herege. Na minha concepção, ele está em erro teológico, mas não está propriamente dito em heresia. Então, nem todo erro teológico é uma heresia, ainda que toda heresia seja um erro teológico. Entendido isso? Sabe, Dad? Outro exemplo seria, por exemplo, a questão de escatológica, né, de Apocalipse, que tem aquela distinção entre pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, pós-tribulacionista. Eu, particularmente, sou pós-tribulacionista. Mas eu não posso dizer que meu irmão pré-tribulacionista ou meso-tribulacionista está sendo herege. Não. Tá, na minha concepção é apenas um erro teológico, mas não posso acusar de heresia. Mistério, tá? O que seria um mistério? O mistério nada mais é do que aquilo que era oculto nas escrituras, mas que outrora foi revelado. Então, por exemplo, o mistério da Trindade. No Antigo Testamento ele é um pouco oculto, ele é relativamente oculto. Ainda que haja indícios de Trindade aqui e acolá, mas é um mistério. Não é tão fácil tirar o conceito de Trindade do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento é algo que Jesus vem para revelar completamente. Não completamente, porque continua sendo um mistério, até hoje é difícil de explicar. Mas, querendo ou não, existe uma revelação superior no Novo Testamento. Então, mistério é aquilo que já foi muito escondido, mas agora está mais revelado, mais compreensível. E aí, outra distinção básica seria paradoxo e contradição. Paradoxo é quando parece que existem duas coisas distintas nas Escrituras. Por exemplo, Paulo fala abundantemente sobre a salvação pela graça mediante a fé. Então, a salvação ela não vem por obras. É muito claro isso. A salvação vem apenas pela fé, pela graça mediante a fé. No entanto, Tiago vai falar muito sobre obras, a ponto de falar que a fé sem obras é morta. Então, parece haver aí um paradoxo entre Paulo e Tiago. E por que a gente chama de paradoxo? Porque não existe contradição nas escrituras. Toda a contradição nas escrituras só não virou um paradoxo ainda porque você não estudou direito. Porque a escritura ela não entra em contradição, visto que ela é totalmente inspirada por Deus. Então, a gente não chama essa distinção entre Paulo e Tiago de contradição, porque não existe contradição em Deus. É um paradoxo. Um fala mais a respeito de graça mediante a fé, outro fala mais a respeito de obras, de forma que a salvação... Então, qual seria a conclusão disso? Que a salvação ela não vem pelas obras, mas as obras elas testificam a respeito da salvação. Então, observe aí que já não é mais uma contradição. Ela já foi solucionada. E é por isso que a gente fala que na Escritura não existe contradição, existem paradoxos que com o estudo correto vai ser revelado o pensamento correto a respeito daquilo. E aí, por fim, vamos cair finalmente na teologia sistemática. Então, o que seria teologia sistemática? Inicialmente, teologia, como tudo, né, é o estudo de Deus a partir da sua revelação nas Escrituras. A palavra sistemática ela vai nos remeter a sistema, então a sistemática ela vai buscar organizar de forma lógica, coerente e ordenada os assuntos que são vitais para a crença evangélica. Então, de forma simples, a teologia sistemática é o estudo desses temas à luz do testemunho de toda a Escritura, levando-se também em consideração os principais documentos e escritos da história da Igreja e estabelecendo uma relação entre essa história e os problemas de questionamento da atualidade. Então, observe o seguinte: a teologia sistemática ela vai fazer um apanhado do que a Igreja pensou ao longo dos séculos, de documentos da história da Igreja, de escritos da história da Igreja, dos pais da Igreja, como Agostinho de Hipona, como São Tomás de Aquino e outros nomes, de documentos da Reforma Protestante, como documentos de Martim Lutero, documentos de João Calvino e tantos outros, e vai aplicar isso à atualidade, mas tudo sempre sendo julgado pela Escritura. Então existe aí uma tripartição na teologia sistemática, onde ele vai ter 3 fontes, mas a principal delas é a Escritura. E aí, com essas 3 fontes, eles vão sistematizar a lógica, de forma lógica, coerente e ordenada, a respeito da fé cristã. Ok? E por que isso é importante? Porque existem alguns tipos de teologia, algumas divisões na teologia, na verdade. A teologia sistemática é apenas um ramo da teologia, é apenas um bracinho da teologia.
Mas, por exemplo, nós temos a teologia bíblica. Só que o que acontece? Aí vocês podem ouvir, então teologia bíblica é aquela que estuda a Bíblia, teologia sistemática não estuda a Bíblia. Não. A gente difere esses dois termos porque a teologia sistemática ela vai sistematizar a Bíblia em conversa com a história da igreja e aplicando ao contexto atual. Já a teologia bíblica, ela não está interessada em sistematizar conceitos em toda a escritura. Ela está interessada mais em ver o que aquele determinado livro fala e como ele se aplica na ampla história da redenção. Então, por exemplo, a teologia sistemática, ela está muito preocupada em falar como é a Trindade, a economia da Trindade, a ontologia da Trindade. Então, ela está muito preocupada nisso. Já a teologia bíblica não está preocupada nisso. Ela está preocupada em, por exemplo, abrir o livro de Hebreus, estudar o autor de Hebreus, a intenção do autor de Hebreus. Ela está preocupada em entender qual é a teologia do autor de Hebreus. Ela está preocupada em entender quais são os principais pontos daquele livro. Está preocupada em entender como é que aquele livro se encaixa com os demais livros da Bíblia, mas não necessariamente organizado de forma sistemática os conceitos da fé cristã. Aí a gente já falou da teologia sistemática, da teologia bíblica. A gente poderia falar também da teologia filosófica, que vai falar a respeito dos conceitos mais atuais da filosofia aplicados à teologia. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar na teologia filosófica o problema do mal. E o que a gente chama de teodiceia, que seria a resposta ao problema do mal. Se Deus é tão bom, por que ele permite o mal? Então, não é proposta da teologia sistemática responder a isso, mas sim da teologia filosófica. Ainda que algumas sistemáticas vão pincelar um pouco disso por cima, por quê? Porque a maioria das sistemáticas, elas se apoiam em todas as outras teologias. Então, ela vai se apoiar na teologia filosófica, na teologia histórica, na teologia bíblica, e vai sistematizar tudo isso de forma coerente e lógica. E por isso que a gente começou a estudar através da teologia sistemática, porque ela é que vai organizar a lógica da fé, né? De forma lógica a fé. O que mais? Eu falei de teologia filosófica, bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, que vai estudar a história da igreja e como a igreja interpretou a Bíblia ao longo dos séculos, como a igreja sistematizou a fé ao longo dos séculos. O que mais? A teologia pastoral, que é a teologia prática, né? Ela pode aparecer com esses dois nomes. Então, a teologia prática é aquela teologia focada, como o nome já sugere, na prática cristã, né? E que não é o foco tão acentuado da sistemática ou das outras teologias. E a gente precisa falar a respeito da influência da filosofia no pensamento teológico. E aqui a gente vai tratar principalmente do existencialismo e do relativismo. O existencialismo ele não acredita que a verdade possa ser entendida de uma forma ordeira, porque eles veem o mundo, em última análise, como caótico sem significado ou propósito. Então, vejam só. O existencialismo vai pressupor que não existe uma verdade essencial, que o mundo ele é caótico, que o mundo ele não faz, a vida não faz sentido. Existe um filósofo, Jean-Paul Sartre, ele vai falar que o homem ele é uma paixão inútil. Então, assim, não existe propósito nenhum no homem. Vai esvaziar completamente o significado da vida e tudo mais. Ele é basicamente um sistema que tem aversão a qualquer sistema, qualquer coisa que possa pressupor uma sistematização da realidade, né? O problema é que o existencialismo ele se casou com Satanás e eles tiveram um filho chamado relativismo. E aí o relativismo ele vai ser aquela ideia filosófica de que não existe nenhuma verdade absoluta, que não existe verdade nenhuma, que não existe nenhuma verdade, e que a gente não pode alcançar uma verdade plena. E aí essa maldição acaba se infiltrando em seminário, porque muito seminário ele acaba virando curso de teologia, e aí acaba não sendo não só teologia, mas sendo curso de religião. E aí acabou que o capeta, né, o próprio cão, acabou arrumando um buraquinho para entrar no ramo da teologia, né, e acabou influenciando muito, principalmente no século XIX, com a teologia liberal. Século XIX e XX, na verdade. E aí, o que é que o próprio Sproul vai falar, né? Não são palavras minhas aqui. E essa filosofia ela tem causado também um grande impacto na teologia, até nos seminários. A teologia sistemática ela está se tornando rapidamente uma disciplina esquecida, não somente por causa do impacto do pensamento existencialista, do relativismo e do pluralismo, mas também porque algumas pessoas entendem erroneamente a teologia sistemática como uma tentativa de enquadrar a Bíblia em um sistema filosófico. John MacArthur vai falar lá no Fogo Estranho que ele já ouviu alguém falando que teologia sistemática era obra de Satanás. Então aí vocês tiram como a filosofia tem influenciado a teologia. E a respeito falando também sobre teologia e ciência. A palavra ciência ela vem da palavra ciência, né, que significa conhecimento. Então a busca por conhecimento ela vai estar no centro da ciência, permeando toda a ciência. E a teologia é justamente a ciência que busca conhecer a Deus. Obviamente que ela não é ciência como aquelas ciências naturais, né, mas ela é considerada uma ciência, não à toa. Na Idade Média ela era considerada a rainha das ciências.
Então, a teologia ela já foi tida como a rainha das ciências e a filosofia como a criada da teologia. Então, em um certo sentido, teologia é também ciência. Com a diferença de que, nas ciências naturais, os paradigmas eles mudam quando anomalias se acumulam e as teorias existentes deixam de explicar adequadamente os dados, levando à construção de novos modelos. Ou seja, as ciências naturais elas têm paradigmas que estão em constante mudança. Sempre. Por exemplo, esses dias eu estava estudando uma anatomia, e veja só, anatomia que é algo muito batido, né? Que vem de séculos aí de anatomia. E aí a gente tem um músculo aqui, né, que é muito conhecido, que é o masseter. O masseter que é o principal músculo da mastigação, é um músculo muito forte da face. E aí o masseter tem dois feixes. Sempre se acreditou nisso. O feixe superficial e o feixe profundo. No entanto, saiu um artigo 2020, 2020 e poucos aí, falando que existe um outro feixe, o terceiro feixe do masseter, que estava prejudicando alguns tratamentos, porque ele não era visualizado, não era estudado, mas assim, a teoria do masseter, ela se arrasta por milhares de anos. A teoria não, né? A anatomia do masseter se arrasta por milhares de anos. Mas, em pleno 2020 e poucos, descobriram um feixe novo do masseter. E aí já se muda todo o paradigma de tratamento, enfim, já se muda um monte de coisa na ciência natural, que é o feixe do processo coronoide. Então, é um feixe novo que se insere no processo coronoide da mandíbula e vai para o arco zigomático. E nunca tinha sido visto antes na anatomia. E aí foi descoberto, muda todo o paradigma da ciência. E aí, na teologia cristã, as mudanças radicais de paradigma elas são altamente improváveis, porque a base de dados é a mesma há séculos. Os avanços ocorrem mais por refinamento interpretativo do que por novas descobertas. Então, a teologia, se você está interessado em fazer teologia cristã, o seu interesse não deve ser numa busca por novidade. O seu interesse deve ser no resgate por aquilo que os antigos já ensinaram. E, obviamente, comunicando isso, né, fazendo com que isso converse com as escrituras. E as mudanças teológicas que ocorrem atualmente, elas são impulsionadas por filosofias contemporâneas e pela busca de novidade, o que exige cautela para não confundir originalidade com o progresso legítimo. Então, teologia cristã não é a busca por originalidade. Teologia cristã é uma busca por um suporte no texto e na história da igreja, aplicando isso ao meu contexto atual. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? E aí, gente? Pergunta? Segue o jogo. Show. Beleza, continuando então. E aí fica a pergunta: você é teólogo? Chururu. Eu já dei um spoiler no começo. E aqui tem uma frase de Karl Barth, que vai falar o seguinte: não existe ser humano que de forma consciente, inconsciente ou subconsciente não tenha o seu Deus ou os seus deuses, como sendo objeto de sua ambição ou da sua confiança mais sublime, como sendo base do seu comprometimento mais profundo. Em decorrência deste fato, qualquer ser humano é teólogo. Não há nem religião, nem filosofia, nem cosmovisão que, seja profunda ou superficial, não se relacione com alguma divindade, interpretada ou circunscrita desta ou daquela forma, e que, portanto, não tem aspecto de teologia. O que Kabar está propondo é o seguinte: não existe ser humano que não adore algo. Então, de certa forma, de forma consciente e inconsciente, interpretada ou circunscrita de forma ou de outra, todo ser humano é teólogo, porque de alguma forma ele vai pensar sobre Deus. Então, a pergunta primordial não é se você é ou não, se você não é teólogo. A pergunta primordial é como está a sua teologia. Porque se você, aqui tem uma citação disso, ele vai falar o seguinte: a teologia é inevitável para todo cristão. É nossa tentativa para entendermos a verdade que Deus nos revelou, algo que todo cristão faz. Portanto, a questão não é se vamos nos engajar na teologia, mas se a nossa teologia ela está sendo feita de forma correta ou incorreta. Então, todo mundo aqui é teólogo, todo mundo aqui está a partir de hoje, está sabendo que é teólogo, e, portanto, o foco não é se eu vou ou se eu não vou fazer teologia. O foco é como eu posso melhorar a teologia que eu já estou fazendo e que eu sempre fiz. Beleza? Então fica a pergunta: como é que a gente faz teologia? E aqui principalmente focando na teologia sistemática. Então, inicialmente, o foco da teologia, as atenções da teologia, elas precisam estar voltadas para a Escritura. A Escritura é a única fonte autoritativa perfeita de Deus. Então, você não vai buscar fonte de teologia, autoridade na teologia fora da Escritura. Ou até pode buscar autoridade, mas não autoridade, como é que eu posso dizer, final. A autoridade final da teologia é a Escritura. Mas a teologia ela também é um diálogo. Então, é muito raro é muito difícil encontrar na história da igreja alguém que fazia teologia para si por si. Não é esse o foco da teologia.
No livro de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, ele vai citar uns teólogos, inclusive esse livro aqui, ó, muito bom, leiam. Ele vai citar um teólogo que eu esqueci o nome agora, que o teólogo fala o seguinte: mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Eu nunca mais tirei essa frase da cabeça. Por que ele fala isso? Porque a teologia ela não é algo isolado. Ela precisa ser aberta, ela precisa abraçar a igreja, ela precisa ter um diálogo com a igreja, ela precisa estar envolvida no processo eclesiástico. A teologia não tem o seu fim último apenas no em mim, para mim, por mim. Pelo contrário, a teologia ela precisa desaguar para a igreja toda. Então, no sentido da teologia sem o diálogo, ela precisa se apoiar também na tradição, porque eu não posso apenas se apoiar nas minhas opiniões próprias a respeito da escritura. Eu tenho que ver como a história da igreja interpretou isso ao longo dos séculos, para que eu possa também me apoiar nisso. Obviamente, a escritura é a autoridade final, mas a tradição também é essa autoridade na teologia. Sempre está buscando a tradição. E também a experiência. E eu incluo aqui em experiência dois âmbitos, que seria a razão e as aplicações próprias à sua realidade. Então, por exemplo, aqui na experiência encontra-se não só o ler a escritura e ver o que a tradição diz, mas pensar a respeito. Eu tenho que racionalizar a respeito daquilo que eu estou lendo, a respeito daquilo que que está mudando a minha cosmovisão. Então, a minha experiência ela também faz parte da teologia. Aquilo que eu vivo no meu íntimo com Deus também faz parte da minha teologia. Aquilo que Deus faz por mim, aquelas ações de Deus específicas, pontuais para o indivíduo, também faz parte da teologia. O problema é que ela não pode nunca ditar a regra final da teologia. Então, a experiência ela é válida? É, contanto que seja julgada pela Escritura. A tradição ela é válida? É, contanto que seja julgada pela Escritura. De forma que estabelece essa pirâmide. A Escritura está no topo, a Escritura que julga a tradição e a experiência. Ok? Então, vamos continuar. E aqui a gente vai falar a respeito da divisão da teologia sistemática. A gente já falou a respeito das divisões de teologia, e que propriamente da sistemática, a gente vai ver como ela se divide e mais ou menos qual é também uma proposta de ordem para se estudar teologia, tá? E também a ordem que nós vamos seguir aqui nessas aulas de base da fé cristã. Então, inicia-se com a propedêutica, com a prolegômena, na verdade. Então, é isso que a gente está fazendo agora, né? Por que estudar teologia, o que é teologia, a revelação de Deus, a revelação geral, a revelação especial, tudo isso está aqui no ramo da propedêutica. Depois passa-se para a teontologia, o que também é chamado de teologia propriamente dita. Teontologia vem algumas palavras gregas aqui, né? Vem theos, que é Deus, vem ontos, que significa ser, e logos, né, que é o que a gente entende como estudo. E aí, justamente, teontologia seria o estudo do ser de Deus. Também é conhecido como teologia propriamente dita, e quem vai dar isso para a gente é a Isabela. Antropologia, que é o estudo do homem, né? Antropos vem de homem. Amarteologia. Esse amarte aqui vem de amartos, do grego, que significa errar o alvo. Então, é o que a gente traduz nas Bíblias como pecado. Então, a martiologia seria a busca por entendimento do pecado, né? Cristologia, que é óbvio. Soteriologia, sótero vem de salvação. Não à toa, quem nasce em Salvador é soteropolitano. E aí, soteriologia seria o estudo da salvação, estudo da graça e afins. Pneumatologia. Pneuma também é uma palavra grega que significa espírito. Vento também, né? Mas é de onde vem a nossa palavra, o termo do Espírito Santo também. Então, a pneumatologia é o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. Eclesiologia, que é o estudo da igreja, né, e como a igreja se organiza. E escatologia, que é o estudo que vem de escatom, que significa últimas coisas, escatas, que significa últimas coisas, e escatom, que significa aquilo que é último. E aí, escatologia seria o estudo das últimas coisas. E aí vem aquele negócio, mas tem aquele louvor, né? Ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Mas será que realmente ninguém explica Deus? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, não. E a gente vai entender essa distinção. A gente precisa evitar dois extremismos. O primeiro extremismo é aquele que é proposto inicialmente por Hume, depois é desenvolvido por Huxley, que vai dar nome, inclusive, a essa filosofia. Kant também foi um pregador ferronho dessa filosofia, que é o agnosticismo. O agnosticismo ele vai partir do pressuposto que a gente não pode obter o conhecimento de Deus. E por isso, por a gente não poder obter o conhecimento de Deus, a gente não vai poder distinguir se Deus existe ou se Deus não existe. Então, o agnosticismo ele abraça a dúvida. Então, porque para eles, mesmo que Deus exista,
ele é transcendente a nós e a gente não pode chegar ao conhecimento dele. Basicamente porque eles pensam isso, porque eles entendem que a única forma que nós podemos compreender a Deus é pela via de negação. O que seria a via de negação? É a gente apenas pegar atributos humanos, negar os atributos humanos e dizer que Deus é essa negação de atributos humanos. Então, por exemplo, o homem é finito. Então, por definição, Deus não pode ser finito. Então, a gente só pode, segundo o agnosticismo, chegar ao conhecimento de Deus por via de negação. E chegar apenas por via de negação não é adquirir conhecimento pleno. Portanto, a gente não pode conhecer a Deus segundo a teoria agnóstica. E por que Barth está aí? Barth, ele é um teólogo, tá? Ele não é nem agnóstico. Mas, na teologia sistemática de Berkhoff, ele classifica Barth como, como é que ele fala? Como agnóstico prático. Agnóstico prático. Eu acho o termo um pouco bruto para se referir a Barth. Eu não creio que ele seja um agnóstico prático. Não. Talvez um existencialista. Mas, agnóstico não. Mas, enfim, alguns autores dizem que ele é, eu não concordo. E tem também o Eunômio. Eunômio é um camarada que surge lá no século IV. É um outro extremismo, tá? Um primeiro extremismo é dizer que a gente não conhece nada de Deus, que a gente não pode conhecer nada de Deus. E o outro extremismo é o extremismo de Eunômio. Eunômio, ele é um cara que pregava a heresia ariana no século IV. Para quem não sabe, a heresia ariana, ela diminui Jesus Cristo. Eu já falei dela anteriormente, né? Ela diminui Jesus Cristo. Ela fala que Jesus é menos do que Deus, basicamente, que é apenas uma criatura de Deus, uma criatura superior, mas apenas uma criatura de Deus. E não é isso que a teologia cristã prega. E aí, na verdade, a perspectiva ariana como um todo, ela é muito reducionista. E aí, eu não me falava que não existia nada em Deus que a gente não pudesse compreender plenamente. Então, tudo a respeito da gente consegue entender, tudo a respeito da gente consegue compreender. E aí, não, para o nome, tudo era compreensível em Deus. O que, obviamente, é extremo a ser evitado. Como a gente não pode, não tem como o infinito caber no finito. Né? A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. E aí, o que é que os escolásticos faziam? Uma distinção entre aquilo que era quid e aquilo que era qualis. O que seria o quid? O quid é a essência. E o qualis são as qualidades, os atributos de Deus. Então, para os escolásticos, o quid a gente não conseguia entender, a gente não conseguia compreender, porque é quanto à essência de Deus, a gente não consegue explicar. Mas quanto ao qualis, as qualidades, os atributos de Deus, a gente consegue compreender já. Então, a gente não consegue entender o quid, mas consegue compreender o qualis. E aí vem a famosa frase, eu não sei se essa frase ela é da escolástica ou da reforma. Acho que é da reforma. Vai falar que finito não possui capere infinito. É uma frase latina que vai falar que o finito não pode conter o infinito. Então, por definição, nós não podemos nunca compreender plenamente a Deus, porque nós somos finitos e nós nos limitamos à nossa finitude. E Deus, que é infinito, não tem como caber no nosso conhecimento. Então, em um certo sentido, a gente não explica Deus, mas em um certo sentido, a gente explica Deus. Em que sentido? No quid, a gente não explica. No qualis, a gente consegue entender. Ok? E aqui, essa frase, acho que é de Berkhoff. A igreja cristã confessa, por um lado, que Deus é incompreensível, mas também, por outro lado, que ele pode ser conhecido e que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Ou seja, não tem como ser salvo sem conhecer a Deus. Ponto final. No entanto, a gente não consegue conhecer plenamente. Por isso que a gente fala que Deus é incompreensível. Contudo, ele é cognoscível. A gente não consegue... Tem aqui. E a gente não consegue compreender a Deus em todos os parâmetros. Mas a gente consegue ter alguma cognoscibilidade dele à medida daquilo que ele se revela. E aqui, a teologia escolástica, né, que eu acabei de falar, o quid, né, que é quanto à substância, e o ser, e o qualis, que é quanto aos atributos das qualidades. Mas Lutero, na reforma, ele vai fazer um desenvolvimento posterior a isso. Ele vai falar a respeito do Deus absconditus e do Deus revelatus. O Deus absconditus é o Deus oculto. Ou seja, essa essência dele é o Deus absconditus. O quid é o Deus absconditus na teologia luterana. E o Deus revelatus, que é o Deus que se revela, seria o qualis. Deus revela os seus atributos, as suas qualidades. E com base naquilo que Deus revela, nós podemos conhecer ele. Compreender não é o mesmo que conhecer. E aqui também tem uma distinção entre conhecimento arquetípico e conhecimento ectípico. O conhecimento arquetípico é uns termos estranhos, né, meio esdrúxulos. Parece ser um pouco difícil, mas não é tanto. Conhecimento arquetípico é aquele conhecimento. Arque vem de princípio, né? Então, um conhecimento de princípio que está somente em Deus. Então, o conhecimento arquetípico é aquele que apenas Deus tem de si mesmo e que o homem não possibilita ser alcançado, né? O ek, né, vem de extrair. O ectípico é aquele que a gente consegue alcançar à medida que Deus revela. E aí também outra distinção da escolástica.
que é cognitio de incita e cognitio de excita. O cognitio de incita se refere àquele conhecimento inato de Deus, aquilo que o homem já nasce sabendo a respeito de Deus. Algumas teologias vão negar a revelação geral. Karl Barth, se eu não me engano, nega a revelação geral. Então, Karl Barth provavelmente iria anular a cognitio de incita, e tem o cognitio de excita, que seria aquele conhecimento que a gente adquire, ou seja, com base na revelação. E aí fica a pergunta, como é que a gente descreve aquilo que é indescritível? Através das vias de conhecimento teológico. Então, lembra que eu falei que os agnósticos acreditavam que a gente só pode atingir o conhecimento de Deus pela via de negação, que é o que a gente chama, que é o que os escolásticos chamavam de via negationis? Então, a gente vê que no conhecimento teológico a gente pode descrever de outras formas. Tanto pela via de negação, né, quer dizendo que ele não é, mas também a gente pode elevar as virtudes que a gente conhece, que a gente chama de via afirmação e de via de eminência, tá? E aí tem basicamente essas três vias de conhecimento, que é a via de negação, que a gente já falou, que vai definir a Deus, negando os limites humanos. Então, por exemplo, o homem é finito, Deus é não finito. O homem é mutável, Deus não é mutável, Deus não muda, ele é imutável. Então, a gente pega atributos da humanidade e que, por definição, não podem estar presentes em Deus e nega esses atributos em Deus. A via de negação. A via de eminência é quando a gente eleva as qualidades humanas ao grau supremo. Por exemplo, o homem tem poder, mas Deus tem todo o poder. Então, Deus é onipotente, enquanto o homem é apenas potente. O homem sabe, o homem tem conhecimento, o homem tem ciência, mas só Deus tem a onisciência. Então, via de negação nega, via de eminência eleva os atributos, mas você percebe que até aqui existe apenas um conhecimento, uma via de conhecimento relacionada ao homem. Então, o que o homem não é e o que o homem é, a gente atribui a Deus. E aí alguns autores vão ser contra isso, né? E é por isso que a gente trabalha na via de afirmação, porque o que os agnósticos não sabem é que se Deus tivesse ficado calado, a gente não poderia saber nada sobre ele. E aí a gente teria que ficar só na via de negação e na via de evidência. Mas como Deus se revela, a gente pode trabalhar a via de afirmação, porque Deus se revela. Deus ele é revelado nas Escrituras. Então a gente sabe que Deus é santo, Deus é uno, Deus é trino, Deus é todo-poderoso, Deus é amoroso, Deus é sábio. A gente sabe que Deus, ele é um Deus relacional, ele busca relacionamento. A gente sabe que é um Deus de misericórdia, a gente sabe que é um Deus de vingança. Então, a gente também pode trabalhar a respeito da vida da afirmação, porque Deus se revelou. E essa é a nossa carta na manga contra os agnósticos. Mas aí surge a necessidade, que necessidade seria essa? A revelação. Porque observa que em todas as ciências, em todos os outros estudos, o homem vai se colocar acima do objeto de investigação e vai atrair do objeto o conhecimento por método que lhe pareça mais apropriado. Mas na teologia o homem não pode fazer isso. O homem não pode se colocar acima de Deus. O homem ele deve se colocar abaixo do objeto de conhecimento e deixar que Deus se revele ao homem. Em outras palavras, o homem só pode conhecer a Deus na medida que ele se faz conhecido. Sem essa que a gente chama de autorrevelação, na teologia, a busca pelo conhecimento de Deus seria completamente impossível. Então, só existe possibilidade na cristandade, porque Deus, por misericórdia, porque isso também é misericórdia, isso também é graça, escolheu se revelar. E aí, como conhecer a Deus, Tomás de Aquino ele citou Agostinho ao pé da letra, dizendo que toda a verdade e todo conhecimento, em última análise, está em Deus, como a fonte da verdade e como aquele que torna possível sabermos qualquer coisa. E aqui que eu acho um ponto muito interessante, porque tem um versículo que eu não vou me recordar agora, eu poderia ter colocado aqui, esqueci, que ele fala que todo conhecimento, todo dom perfeito, vem do alto do Pai das luzes. Ou seja, não existe conhecimento correto que não parta de Deus. E é por isso que eu creio que a igreja, a comunidade cristã, deve estar envolvida na promoção de conhecimento. Não só de conhecimento teológico, como a gente está fazendo aqui, mas de conhecimento político, de conhecimento financeiro, de conhecimento psicológico, de conhecimento na área da saúde. Porque sempre, se a gente entende, né, que Satanás ele busca deturpar tudo que Deus cria, e Deus cria o conhecimento perfeito, seja ele de qualquer natureza, e Satanás está se colocando sempre contra o conhecimento bom, o conhecimento saudável. Seja na saúde, seja na filosofia, seja no âmbito da psicologia, em todos os âmbitos do ensino vai haver conhecimento contrário ao conhecimento verdadeiro de Deus. Então a igreja deve se levantar contra Satanás nessa batalha frenética, numa promoção de intelectualidade. E é por isso que eu não acho exagero quando Jonas Madureira, o pastor, fala que existe um trabalho de Satanás na celebração da ignorância cristã, na celebração de um movimento contra a intelectualidade.
Se todo conhecimento parte de Deus, toda intelectualidade baseada no conhecimento correto, sendo filtrada pelas Escrituras, é um conhecimento válido. E aí, reflita a partir dos dois pressupostos básicos da teologia. Primeiro, que Deus existe. A Bíblia não está preocupada. Gênesis não é uma literatura preocupada em provar ao homem que Deus existe. Não é uma literatura científica, então ele não está preocupado em provar a teoria de Big Bang e contra a teoria de Big Bang, provar criacionismo e contra criacionismo. Não é essa a preocupação de Gênesis. Porque ela não está preocupada em falar que Deus existe. Tá? É um pressuposto. Deus existe e acabou-se. E outro pressuposto é que Deus se revelou. E essa revelação, ela nos atinge de dois modos. A revelação que a gente chama de revelação geral e a revelação que a gente chama de revelação especial. Teologia, portanto, é a resposta do homem à revelação de Deus. É Herman Bavinck que fala isso daqui. A revelação é uma mensagem livre e deliberada da parte de Deus, dirigida aos seres humanos, cujo conteúdo é ele mesmo. A teologia é a ciência que deriva o conhecimento de Deus da sua revelação, que estuda e pensa sobre a orientação do seu espírito, e então tenta descrevê-lo a fim de servi-lo para a glória dele. Teologia, portanto, é a nossa resposta àquilo que Deus já fez na sua revelação. E vamos entender um pouquinho. Gente, olha, eu já falei tanto sobre isso. Na aula de Romanos, na aula de Atos, e nos encontros que a gente teve de Hebreus. Já falei tanto que eu estou cansado desses termos, de revelação geral e revelação especial. Vou tentar passar bem rápido aqui, tá? Então, basicamente, a revelação geral é aquela revelação de Deus na natureza. Ela é chamada de geral por duas características, pela sua audiência e pelo seu conteúdo. Quanto à audiência, ela é uma revelação geral, porque ela é universal, vai se destinar a todos os seres humanos, em todo lugar, em toda época. E pelo conteúdo, ela é genérica, ela fornece um conhecimento sobre a existência, o poder e a divindade de Deus, mas não revela o plano da salvação. Então, a revelação geral é aquilo que Deus revela na natureza. Ela pode ser ainda classificada como revelação exterior, né, na natureza em si, e revelação interior dentro do homem. Vamos ver sobre isso mais para frente. As bases bíblicas da revelação geral tem Salmo 19, né? O clássico, que vai falar que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, Salmo 19, volta aqui. Salmo 19 afirma que existe um testemunho na natureza, que o alcance é geral para todo o cosmos, todos os céus proclamam, é a natureza informativa. É uma revelação real, porém muda, entre algumas aspas, porque ela não tem discurso nem palavra audível, mas não deixa de ser uma revelação de Deus. Porque Deus não criou o mundo, deixou o mundo à deriva. Ele criou o mundo e sustenta o mundo. Deus criou o mundo e deixou a sua identidade no mundo para que pudesse ser percebido através da criação. Outra base bíblica é Atos, capítulo 14, que vai falar que homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e que se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo não. Lucas está falando aqui. Na verdade, Paulo está falando e Lucas transcreveu, né? É uma pregação de Paulo. Que a providência do Senhor também é uma revelação dele. Então, o fato de cair chuva sobre ímpios e sobre justos, como diz o outro versículo, o fato de Deus dar colheita, o fato de Deus conceder sustento, conceder fartura, o fato de Deus encher o coração de alegria, e aqui o Senhor está falando até mesmo dos ímpios também. Isso também revela a Deus. E é o que a gente chama de revelação geral. Aqui tem um texto bem interessante de Romanos, lá no capítulo 1, que fala que, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Primeiro ponto. Mais uma vez, testificando que o céu proclama a glória de Deus, de forma que aqui até a mesma ira é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Só que o que é que o texto fala? Que os homens suprimem a verdade pela injustiça. O termo aqui está relacionado a pegar e afogar. Esse suprimem aí está relacionado a pegar e afogar. Ou seja, os homens têm conhecimento da revelação de Deus, mas ainda assim eles preferem pegar essa revelação e afogá-la e suprimi-la, essa verdade, em detrimento de uma injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, a revelação geral da natureza, ela é suficiente para revelar a Deus e é suficiente para condenar o homem. Por quê?
Porque o homem recebe essa revelação, mas ao invés de ela dar glória ao Criador, ela dá glória à criatura, que é o que o texto continua falando. E isso torna os homens indesculpáveis, como diz o versículo 20. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações sensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita e semelhante de homem mortal, bem como os pássaros para outros répteis. O que é que o texto está falando? Se vocês verem a criação e adorarem ao Criador, vocês adoram as coisas criadas ao invés do Criador. E por isso vocês são indesculpáveis diante de Deus. E é por isso também que existe uma certa base bíblica para dizer que aquele indígena que nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas ele ainda assim teve testemunho da revelação geral. E, portanto, ele ainda é desculpável diante de Deus. Portanto, ele não vai poder apelar ignorância no dia do juízo final. Porque revelação ele teve. E ainda assim, suprimiu a verdade pela injustiça. Aqui tem também Romanos 2, que é... Alguma dúvida até aqui, gente? Posso continuar? De boa, tranquilo. Então, bora lá. Yeah. Olha só o que fala Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho. Minha mãe tá ligando. Tá aparecendo aí não, né? Tá aparecendo aqui na tela do notebook. Vou desligar. Meu Deus, ligou na cara da mãe. Ligando de novo. Vou falar com meu irmão aqui. Gabriel, atende mamãe aí, Gabriel. Já tá ligando aqui. Fica lindo essa gravação. Meu Deus, não precisava gritar, ele tá aqui na aula, né? Eu poderia ter falado normal. Cadê? Eu tava em... Ah, sim, beleza. O que é que esses versículos aqui mostram? A revelação geral não está só na natureza, ela também está dentro do homem. Porque todo homem, como eu já falei várias vezes nas aulas de Romanos, de Atos e de Hebreus, aqui ou na China, de norte a sul, leste a oeste, todo homem tem a lei moral gravada no seu coração. Essa lei pode estar deturpada pelo pecado? Pode, mas ela é também uma forma de revelação de Deus. É o que eu acabei de falar, né? O senso moral e a incoerência também. Porque além do homem ter sido criado com essa lei moral gravada no seu coração, o homem ele é incapaz de viver à altura dos seus próprios ideais morais ou da lei interior, o que confirma sua condição de pecador e carente de graça. Você pode perceber uma coisa. Tem um filósofo, ou é um sociólogo, que vai dizer que o homem é um ser político. Discordo. O homem é um ser religioso e amplamente religioso. Não existia ateísmo no mundo antigo. O homem ele tinha essa consideração a respeito da revelação geral. O problema é que eles não adoravam criatura. Ou não adoravam criador, adoravam criatura. Outro problema era que eles não entendiam como se chegar ao Criador. Você pode ver que em muitas religiões, principalmente nas religiões antigas, havia esse senso de se aproximar do Criador com cautela, se aproximar do Deus com cautela, se aproximar da divindade oferecendo sacrifício. Porque existia um senso comum de que havia uma ira da divindade. E a gente teria que aplacar, e o homem tem que aplacar essa ira de alguma forma. Por isso que eram oferecidos sacrifícios e tantas outras coisas mais. Então você vê que esse senso, ele é um senso comum. Considerações sobre a revelação geral. A distinção entre revelação natural e teologia natural, tá? Vocês podem ver esse termo também, teologia natural. Teologia natural nada mais é do que a resposta do homem à revelação natural. Ou seja, estudar até a revelação natural. Outra coisa que eu acabei não falando, esqueci completamente, foi falar sobre o histórico da revelação. Então, eu vou falar brevemente aqui, tá? Na Idade Média, a perspectiva que se tinha sobre revelação no amplo espectro, tá? Não só tratando da revelação geral, que eu esqueci de falar isso anteriormente. Era que existia uma revelação de caráter natural e uma revelação de caráter sobrenatural. O que é que isso resultou? Numa distinção poderosa entre razão e espiritual. Então, a razão estava numa forma de um lado e a espiritual estava do outro, contrastando isso muito fortemente. Né? Então, contrastou-se razão e revelação de lados distintos, de lados completamente distintos, de forma que eles não se comunicavam. Né? E aí, isso gerou algum problema. Né? Então, depois, na reforma, existe uma distinção de revelatio realis e revelatio verbalis. Então, revelatio realis seria a revelação na natureza,
ou nas coisas, né, intrínseca às coisas, e a revelatio verbalis, uma revelação através de palavras, né, que seria a revelação que a gente tem hoje como especial. Ewald, ele vai propor uma distinção de revelação imediata, através da criação, e uma revelação mediata através das escrituras, que é uma revelação que é mediada pelas escrituras. Mas, na atualidade, a gente tem um conceito que eu trouxe para vocês, que é revelação geral e revelação especial. Só que a depender da literatura que vocês forem ler, podem encontrar esses outros termos, tá? Só para explicar isso. Só que essa revelação que eu trago aqui de distinção de revelação mediata e revelação imediata não é a que eu acabei de falar no amplo mais geral. No amplo mais geral mesmo da revelação. Aqui é tratando da revelação natural. Então, a mediata seria através de meios. Que meio? A natureza. E a imediata seria aquilo que a gente viu na teologia da reforma, não, da escolástica, que a gente lembra que eu falei de cognitio Dei absita e cognitio Dei incita? Então, aqui seria o cognitio Dei incita, essa revelação imediata, que é a revelação de Deus no senso da lei moral do homem. A revelação geral é suficiente para condenar o homem, porque ele a rejeita, mas é insuficiente para salvá-lo. Ou seja, vai ser apontada a necessidade de um outro tipo de revelação, que seja superior à revelação geral. E que revelação seria essa? A nossa querida revelação especial. Ela vai se distinguir da revelação geral, porque a revelação geral é acessível a todos, a revelação especial não. A revelação especial é direcionada e focada apenas no plano de redenção de Deus. Ela tem um conteúdo diferenciado, né, um conteúdo muito específico, vai se tratar de temas que a razão e a observação natural não poderiam alcançar. O mistério da encarnação, a cruz, a ressurreição de Cristo, tudo isso é o conteúdo da revelação especial. E quanto à base epistemológica também é diferente, porque, veja só, na filosofia a gente fala muito na epistemologia, né, distinguindo entre o racionalismo e o empirismo. O racionalismo seria aquilo que a gente pode trazer através da mente, né, raciocinar e tudo mais, e o empirismo seria aquilo que a gente só pode alcançar através dos sentidos. A epistemologia da revelação especial é totalmente diferente porque ela é comunicada superiormente. Ela é comunicada de Deus para o homem. E por ela ser comunicada de Deus para o homem, a epistemologia é diferente da filosofia convencional. A base bíblica da revelação especial é basicamente esses dois textos principais, né? Que está lá em Hebreus, que fala que há muito tempo Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos antepassados por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui a de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O outro texto muito usado é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Conclusão que a gente tira desse tipo de revelação, tá? Primeiramente, a revelação especial no Antigo Testamento, que Deus utilizou diversas formas para se comunicar antes da vinda de Cristo, como o próprio Hebreus, a gente acabou de ler o texto, sugere. Hebreus capítulo 1 fala que Deus, tendo outrora Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas. Então, quais eram essas muitas maneiras? Teofanias, né? O que são teofanias? Teofanias também é um termo que advém do grego, né? Do grego theos, que é Deus, e fâmeros, né? Que significa manifestação. Então, teofania seria uma manifestação de Deus, uma manifestação visível do Deus invisível. A mais comum é a sarça ardente, né? Aquilo ali é uma teofania. A coluna de nuvem e a coluna de fogo também é uma teofania, são manifestações visíveis do Deus invisível. Sinais de sorteio, então, por exemplo, a gente tinha no Antigo Testamento sonho, tinha sinal específico, como por exemplo aquele de Gideão, o algodão molhado, o algodão seco. O uso de Uri e Tumim pelos sacerdotes, né, que eles pegavam as pedras sacerdotais e tiravam sorte. E comunicação direta. Deus falava audivelmente aos seus servos. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, tem agentes distintos e meios distintos. No Antigo Testamento, a gente tinha os profetas. Os profetas é aquele que tinha os seus olhos abertos por Deus para ver, ouvir e falar a respeito de coisas que ninguém mais ouvia, via e falava. E essa revelação, ela vem do próprio Deus. Ela vem daquela sombra que a gente já viu anteriormente. E aí os 3 testes para saber se o profeta era verdadeiro era o seguinte: a chamada divina. Então o profeta devia ter sido comissionado diretamente pelo próprio Deus. Milagres, né? Então sinais autenticavam a mensagem dos profetas, né? Contra imitações ou truques. E o cumprimento da profecia, né? O que foi anunciado precisava de fato acontecer para validar a mensagem do profeta. E aí no Novo Testamento, os profetas, eles dão lugar aos apóstolos.
que eles vão lançar os fundamentos da igreja, né, que são a contraparte dos profetas no Novo Testamento. A autoridade vai ser delegada, então o apóstolo é alguém que é enviado com a autoridade de quem o enviou. Então, que nesse caso seria o próprio Cristo. E aqui tem o caso interessante, que é o caso de Paulo, porque vejam bem, Judas, ele estava entre os 12. Judas morreu. Quem substitui Judas? O que foi que os apóstolos fizeram? Tiraram a sorte lá em Atos, né? E veio aquele camarada, que eu agora esqueci o nome. Não era o nome dele, minha gente, lá de Atos. E Pedro pegou os pauzinhos para tirar a sorte, para ver quem ia ser. Enfim, veio esse camarada de Atos que os apóstolos decidiram quem era. No entanto, existe um problema, e a teologia é um pouco discordante quanto a isso, se esse camarada, ele que foi um dos 12, ou se Paulo foi um dos 12. Ao meu ver, Paulo que está entre os 12, não esse camarada que foi tirado sorte. Por quê? Porque um apóstolo precisa ter sido comissionado. Como? Matias. Você estava longe. Matias, perfeito, obrigado. E aí, existe uma discussão sobre quem é os 12 apóstolos reais. Se seria Matias ou se seria Paulo. Ao meu ver, seria Paulo, porque para ser apóstolo precisa ser designado pelo próprio Cristo e confirmado pelos apóstolos. O outro foi apenas confirmado pelos apóstolos, mas não foi designado pelo próprio Cristo. Eles decidiram que ia ser Matias pelo meio de sorte. A gente viu que tirar sorte, era o meio de revelação da antiga aliança. E Jesus seria a revelação suprema. A gente viu que, né, é muito coincidente que na palavra teologia estejam dois termos que estão lá em João 1. Theos e Logos. E que seria, né, Deus, e Logos seria a palavra, o verbo. E Jesus é justamente esse Logos perfeito, né? Ele é o Logos que se fez carne. A Bíblia é a palavra escrita e Jesus é a palavra viva, ou a palavra encarnada. Ele é o clímax da revelação, segundo Hebreus. Após falar de muitas formas pelos profetas, Deus falou de modo definitivo e de modo superior através do Filho. Ou seja, sonho é revelação incompleta. Visão é revelação incompleta. Tira sorte é revelação incompleta. Teofania é revelação incompleta. Mas o Filho é o resplendor exato da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E o próprio Jesus fala: quem vê a mim vê o Pai. Então, em Jesus, e apenas em Jesus, está a revelação perfeita. E aí, qual é a dependência da palavra escrita para a palavra com a palavra encarnada? Hoje a gente não tem conosco, palpavelmente, a palavra encarnada. Então a gente precisa da palavra escrita. E essa palavra escrita é a Escritura. Portanto, qual é a revelação suprema que nós temos hoje? A Escritura. Então a Escritura, ela julga todas as revelações. A Escritura julga a revelação geral. A Escritura julga todo o nosso conhecimento a respeito de qualquer coisa. A Escritura julga o nosso conhecimento teológico. A Escritura é a base do pensamento teológico. A Escritura é o cerne e o centro de tudo que é de revelação de Deus. Qual é a prática disso? A prática disso é a seguinte: que toda profecia direcionada a você ou à igreja, toda palavra que se levante em favor contra você ou a igreja, precisa estar diretamente submissa às Escrituras. Ponto. Por quê, Cauã? Porque a gente vai ver daqui a pouco. Por causa disso daqui, por causa da autoridade. Já vamos ver aqui. Existe uma frase, eu vou ler isso aqui bem rapidinho, e eu quero que vocês me digam quem foi que disse isso. Olha só o que falou. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por razão clara, pois não creio somente no Papa ou em concílio, visto que vocês sabem muito bem que eles já erraram e se contradisseram muitas vezes. Estou constrangido pelas Escrituras que já citei, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar e não me retratarei de coisa alguma, porque não é seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outro modo. Mantenho a minha posição, que Deus me ajude, amém. Quem foi que falou isso? Eu acho que foi Lulu, né? O próprio Martinho Lutero, na dieta de Worms, em 1500 e pouco, 1521, se eu não me engano. Ele falou que, a menos que seja convencido por um testemunho claro das Escrituras, ele não se dobra a nenhuma outra autoridade, porque a autoridade final do crente deve ser a Escritura. A autoridade final do cristão é a Escritura, não é papado, não é tradição e nem experiência. A Escritura tem autoridade superior à sua experiência. A Escritura tem autoridade superior a qualquer coisa que qualquer profeta fale atualmente. A Escritura tem autoridade superior quanto àquilo que você vive, quanto àquilo que você pensa. A Escritura tem autoridade superior quanto à tradição. A Escritura tem a primazia sobre todas as coisas. Mas eu reforço uma coisa aqui. O princípio clássico da reforma sola escritura não é um princípio chamado nuda escritura. São coisas diferentes. Sola escritura é entender que somente a Escritura é a autoridade máxima.
No da escritura, é entender que a escritura ela pode ser entendida de forma desacompanhada. Não é esse o intuito da teologia. A teologia prega o sola escritura e não o nuda escritura. Sola escritura, a teologia é a autoridade final, mas ela é acompanhada de outras autoridades. A tradição, o magistério, né, e a nossa experiência. Então, ela pode ser acompanhada disso sem ferir o sola escritura. E a gente precisa falar sobre dois conceitos bem basiquinhos, que é autoridade e inspiração. A autoridade, né, deriva de autoria, que embora é escrita por homens, o autor supremo da Bíblia é Deus. Então, em última análise, a autoria da Bíblia é Deus. Ainda que a Bíblia seja humanamente composta, ela é divinamente inspirada. E é por isso que existem esses termos da reforma, verbum Dei, vox Dei, a voz de Deus, a palavra de Deus, porque é algo que parte diretamente do próprio Deus. E a abrangência que se estende, a autoridade dela se estende no Antigo Testamento e aos escritos apostólicos do Novo Testamento, reconhecido pelos próprios apóstolos como escritura. É aqui em 2 Timóteo 3,16, né, que fala: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, lá. Aí ali tem o termo grafê no grego, que para os judeus, aquilo era entendido como os escritos também do Antigo Testamento, né? Que na época ainda não havia os escritos do Novo Testamento, então para eles aquilo podia ser também entendido como as escrituras judaicas da época. A Torá e os demais lá, a sabedoria e os profetas. Acho que aqui esse texto que eu coloquei aqui, 2 Pedro 3,16, é um trecho que Pedro ele fala a respeito dos escritos de Paulo, já considerando os escritos de Paulo como canônicos, como santos e como inspirados. Então, existe testemunho interno na própria escritura sobre a autoridade. Inspiração é o termo grego theopneustos, theopneustos, é isso mesmo. Theopneustos, que significa, na verdade, theopneustos é menos inspiração e mais expiração. Porque o theopneustos ele vem de Deus soprar e do homem inspirar. Então, a inspiração da Bíblia é justamente isso. O homem escreve, mas à medida que Deus sopra para ele e à medida que ele recebe. Então, inspiração diz respeito a isso, e é justamente por causa dessa inspiração que a Bíblia tem autoridade suprema na vida do cristão. Algumas outras considerações é sobre infalibilidade, que a Bíblia ela não falha, e por consequência a Bíblia ela não erra, a Bíblia não pode conter erros. Existe uma crítica moderna que fala que a Bíblia ela é infalível apenas em questões de fé e prática, mas que ela pode conter erros em história, em ciência, em cultura. Nós não cremos isso. A gente crê na inerrância plena da Bíblia. A Bíblia, a regra, é infalível para tudo que ela afirma, seja sobre salvação, seja sobre fatos históricos ou científicos. A Bíblia é a autoridade última do cristão para interpretar qualquer coisa. Obviamente, quando ela for corretamente entendida, né? Algumas outras considerações. A igreja ela aceita a Bíblia como a única regra de fé e prática, porque esta autoridade foi delegada pelo próprio Deus. Se a palavra de Deus é a expressão da sua vontade e ele é infalível, a consequência natural é que o registro escrito da sua vontade, a Bíblia, não falha em nenhuma das suas, não falha nem erra em nenhuma das suas afirmações. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e ela é a nossa autoridade final para todo conhecimento teológico. Portanto, não se faz teologia aquém da Bíblia, mas também não se faz teologia somente com a Bíblia. Nós precisamos estar acompanhados da nossa igreja, das nossas lideranças, nós precisamos estar acompanhados dos pais da igreja, dos reformadores, e das nossas experiências também nós podemos levar para a teologia. Tá? E alguns perigos a serem evitados ao fazer teologia. Primeiro perigo, fé sem obediência. A gente sabe que a salvação ela vem pela graça mediante a fé. No entanto, se não tiver obras, o que a Bíblia fala? Que a fé sem obras é morta. Então não casa fé sem obediência. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala que se me amar verdadeiramente, vocês vão guardar meus mandamentos. Então, se você tem uma fé, viva conforme ela. Outra coisa que não adianta, obediência sem fé. Então, eu posso ser aquela pessoa que tem até uma vida bonitinha. Não sou tão torto, não. Mas se eu não tiver fé em Jesus Cristo, a salvação não me alcança. Porque a única meio de a salvação alcançar um homem é pela graça mediante a fé em Cristo. Outro ponto é a doutrina sem espiritualidade. Então não adianta de nada a gente estar falando aqui muito sobre conhecimento, e não estar vivendo uma vida de espiritualidade aos pés do Senhor. Mas também é bem verdade que não tem como viver uma vida de espiritualidade sem doutrina. E aqui eu quero ressaltar uma coisa importante, que geralmente se antitetiza conhecimento e intimidade. As pessoas costumam falar que não, a teologia traz conhecimento, mas a oração traz intimidade. Eu não gosto dessa distinção particularmente. Eu creio que não existe nem conhecimento nem intimidade sem que as duas coisas, espiritualidade
e doutrina caminhem conjuntamente lado a lado. Não tem como haver. Porque não tem como eu ter intimidade com alguém que eu não conheço. E não tem como eu conhecer alguém sem desenvolver intimidade com essa pessoa. Então, doutrina e espiritualidade andam lado a lado. Teologia e espiritualidade andam lado a lado. Não tem como desassociar, não tem como exaltar um em detrimento da outra. Impossível. As duas coisas precisam ser trabalhadas juntamente. E, obviamente, né, aqui a gente está falando do Ministério de Ensino e Capacitação, então o nosso foco vai ser sempre maior na doutrina. Então, para você que sabe que você agora é teólogo, então, Evelyn, Diego, Letícia, quem mais? Manu tá aqui também, olha só. Vocês que são teólogos têm uma recomendação importantíssima de Herman Bavinck. Um teólogo, um verdadeiro teólogo, é alguém que fala de Deus, por meio de Deus, sobre Deus, e faz isso sempre para glorificar o seu nome. Então, teologia, em análise última, é aquela ferramenta para a qual nós fazemos uso, que busca, em última análise, glorificar a Deus e, principalmente, servir ao povo de Deus. Como eu já falei anteriormente, né, aquela frase de um teólogo, o qual eu sempre esqueço o nome, mas que ele é citado no livro Inteligência Vermelhada de Jonas Madureira: mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Não existe teólogo fora da igreja, não existe teólogo que não sirva à igreja. A teologia verdadeira nos leva a uma vida de serviço ao povo de Deus. A teologia verdadeira nos leva a uma vida de glorificar ainda mais a Deus. Mas lembre-se daquela recomendação de amar ao Senhor Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força. Não só com todo o coração, não só com toda a força, mas também com o seu entendimento. O seu intelecto também glorifica a Deus. Viva conforme isso. As referências bibliográficas que a gente usou, tá? Eu usei esses 5, na verdade, para a aula não saber que tinha sido tanto. Foram 5 livros para a aula de hoje. Acho que foi o capítulo 1 e 2 da nossa apostila, que é esse daí, Construir da Nova Teologia Básica, de Franco Ferreira, a respeito de teologia sistemática. As Maravilhas de Deus eu usei do capítulo 1 ao capítulo 3. Somos Todos Teólogos, capítulo 1 ao capítulo 5, se eu não me engano. Louis Berkhoff é apenas a porção inicial do capítulo 1. E Reformando o Discipulado apenas a introdução. Tá? Todos esses livros eu vou passar para vocês, tá? PDF. E aqui, agradeço por vocês terem vindo para a aula de hoje. Agradeço por vocês que estão em casa que assistiram depois. Não sei porque era para estar aqui com a gente, participando, mas estão assistindo depois. Então, a minha oração para vocês é a mesma: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amém? Amém. Finalmente. Amém. Amém. Diz amém, dona Val. Amém. E aí, falem o que vocês acharam. Oxe, Muito bom, muito bom. Poxa, Dilma tá aí. Ah, meu amigo, eu sou onipresente. Que horror. Outra coisa, eu preparei um jogo pra gente fazer. Então eu vou mandar um link, eu quero ver se vocês estavam ouvindo a aula. Quero me divertir. E eu vou usar o chat GPT, já sei. São 20 segundos para cada pergunta, viu? Vou mandar o link aqui. Isso é injusto. Ele mandou. Um jogo. Vai mandar o link no grupo, é? Vou mandar aqui no chat do... Na verdade, vocês estão vendo a tela? Tô. Aham. Pronto, vocês vão entrar no site do Kahoot. Pesquisem no celular, Kahoot. Peraí. Eu voltei pra faculdade, foi carro. Ah, não tem certo. E vocês vão colocar esse PIN aqui, tá? Esse código. 3005-8058. 1 minute. Aí vocês vão colocar o código, vai aparecer para vocês colocarem o apelido de vocês, e aí começa. Aí quando todos se cadastrarem, eu inicio aqui. Bora ver quem vai ficar em primeiro. Ó, Diego já foi. Oxe, bota lá, bota no primeiro. Não é esse não, esse aqui, ó. Uhum. Não tem nada no meu chat, não. Não tem nada para entrar nesse site aí, ó. No carro.es. Mas eu vou mandar. Aí, E aí coloca o código. Você não facilita a vida do cidadão, né, cidadão? aí ele vai Não sei se tem pedir. o link que funciona aqui. Veja aí se funciona o link. Botar Alice Faria, porque tem outra Alice, né? Eu acho que ela nem tá. Mas vai tentar o dele.
Larry de Jack. Jack. Ó, uma serpente. A serpente do Éden apareceu. Letícia de Jack. Ai, que boneca feia. Ah, mas eu já pisei no Éden, né, meu amigo? Cadê? Falta mais alguém, gente. Falta alguém entrar. Gostei não. Não Falta tá Evelyn. carregando, não, esse carro, não. Pesquisa normal, sem ser pelo coisa. Vai, Gabriel. Abre aí, Gabriel, o carro. Dimas vai conseguir entrar. Calma aí. Tá conseguindo, Evelyn? Yes, eu tava de olho no meu cidadão aqui, que é programador e não tava conseguindo. Esses programadores de hoje em dia. Tu vai participar, Gabriel? Calma aí, eu tô entrando. Tá, meu querido. Serpente, sangue de Cristo. Isso é coisa de Dimas. Eu. Que é eu? Deve ser Gabriel. Essa é Gabriel, por vergonha. Eu. A Evelyn. Só falta tu e Gabriel. E Dimas é quem? Ser serpente. Com certeza é a serpente. Gabriel, tu vai entrar, eu começo. Ah, entrou. Vou iniciar, viu? Atenção. Oi. Eu tô aqui. Acho que não aconteceu nada. Ah, foi agora. Não aconteceu nada. Quando o Paulo fala. Peraí, tem tempo, é? Tem, 20 segundos. Ah, Alguém errou. Foi eu. Bora lá, gente. Acertei. Revisitando o conceito. Paulo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra, naquele contexto, é a antiga aliança. É a lei de Deus. Naquele contexto, Paulo fala que a lei ela era uma aliança mediada pela morte. Então a letra mata, mas o espírito, que media a nova aliança, vem pra gente ter a vida e vida em Empatado abundância. com Bia. Vamos continuar. Bora ver como é que tá o pódio, né? Ó, Jack tá em primeiro. Jack. quanto mais rápido, O serpente tá em último, né? Ô, gente, Dimas nem respondeu. Ele respondeu. Serpente errou. Ah, ele que errou. Meu Deus. É porque eu sou a serpente, né? Ah, fazendo juízo ao papel. Bora continuar. Próxima pergunta, hein? E derrubaram, ó. Desconectaram a serpente. Caramba. Já era. É, vale não. Oh. Logos. Sei lá. Duas pessoas erraram. Não. Ei, foi mesmo. Não acredito nisso, minha gente. Quem foi que errou? Eu. Todo mundo. Não. Não. Não, Quatro eu pessoas acertaram. E a E- serpente acertou, que eu tô vendo aqui, olhando a serpente. Lembrem que teologia é composta por duas palavras gregas. Theos, que é Deus, e logos, que significa palavra, discurso, verbo, e também de onde deriva a nossa palavra lógica, que posteriormente foi entendido como estudo. Então aqui é palavra ou estudo. Nesse contexto do termo teologia, né? Posso para a próxima pergunta? Vai. Rocha. Ó, o Diego subiu, hein? Tá quase chegando. Bora. Verdadeiro ou falso essa, hein?
É falso. Mano, tá falando. Cara. Todo mundo quer. Ô, mano, tu tá falando, mas a gente não tá escutando, não. Tu tem que tirar o silenciador aí. Quem foi que errou, pelo amor Foi de Deus? eu, porque eu apertei errado. Rapaz, Eu ainda disse falso, mas eu apertei no verdadeiro sem querer. sei não, viu? Bora embora. Eu Diego tá ainda numa disse sequência aí, hein? falso. Olha a Valéria Jack. Tá arrasando. Bora lá, próxima pergunta, hein? Peraí, eu não consegui ler. Essa eu fiquei na dúvida. Eita, 2 pessoas erraram. Tá, é justificável, porque a gente falou muito de teologia sistemática. Mas lembrem-se que a forma que a gente pode se encontrar aquilo que é comum a toda a cristandade realmente, a ortodoxo, a católico, a batista, a presbiteriano, é no credo apostólico. Lá nós temos os pressupostos mais básicos da fé cristã, que são comuns a toda a cristandade. Vamos para a próxima pergunta, tá? Vai, sequência. Diego passou. Larry Jack. Como Larry espera? Jack. Larry Jack. Lily Jack ainda há chances de você passar Diego. É, Claro. quem responder mais rápido também ganha mais ponto, hein? Vamos para a próxima pergunta. Verdadeiro ou falso também? Eu sei lá, não sei não. Gente, ai, viu? Vou errar de novo. Sim, bem. Ih, acertei sem querer. Aê, ainda bem. Acertei sem querer. Aprenderam direitinho. Ele nem tava na aula, e a Lucas D aqui. Cadê? Mas eu passo de ano. Toma! Eita, Glória. Todo mundo acertou. Ainda bem. Bora continuar. Próxima Quantas pergunta. perguntas são? Só pra eu ver o meu humor. 12. 12, Tá na metade. moleque. Eu não sei nesse daqui, não. Não sei se vai não. Vou chutar. Da canela. Aqui é por causa da rainha. Aê, acertaram. Aí, velho, que eu tô com dor de barriga. Estamos terminando. Faltam só 55 perguntas. Olha lá. Errei. Esse aqui eu vou chutar, eu não lembro não. Eu acho que é esse. Eu errei. Olha o tempo, viu, galera? Acertei. Filosofia. Uai. A filosofia da Bíblia. Acho que foi o último a responder. Vocês lembram que quando a gente falou lá, a gente falou daquela pirâmide, né? Ah, lembra lembra não que eu tava na aula. Errei, foi moleca. E naquela pirâmide, o primeiro nível do nível mais superior Moleca. é a Errei. escritura, o segundo nível, a tradição, e o terceiro nível, a experiência. Yes. Todos fazem parte do estudo teológico, mas quem julga tudo é a escritura. Yes. Larry Jack passou. Caramba, vai ser uma competição, viu? Larry Jack e Diego ali acirrado. Ó a pergunta. Eu não sei não. Não foi não. Tem uma ontologia com evidente. Calma, tinha que meter a odontologia aqui. Eu vou voltar tudo no... Ó o tempo, hein, gente? Eu não lembro, não. Deixa eu ver, eu acho que- Eu chutei, viu? Desculpa aí. Até o Era da odontologia, né? Era? Ah, Não, é arqueologia. arqueologia. Quem foi que acertou? Eu. Ó, pra isso. Lembra. Eita, vai descarregar meu notebook. Também chutando pra ele. Sim. Eu chutei mesmo. Ó, lembra que Amarte vem do grego amartos, que significa errar o alvo, que é de onde se tira a tradição do pecado, tá? E por isso que a martiologia Não pode amar ninguém, né? Amar só Deus. gosta dele, gosta dele. Minha conexão foi perdida. Achei.
Podemos ir para a próxima pergunta? Podemos. Cuida. Meu Deus, nem acertando, eu não subi mais. A teologia sistemática é também conhecida como teologia propriamente dita. Me derrubaram aqui. Tá site bom, viu? Na próxima já? Tá. Como é que eu vou responder se eu Dimas cair? foi derrubado. Pois é. Quem foi que votou cristologia? Caramba, estão me sabotando, velho. Até Foi o tu, foi Dimas- Dimas. Ele nem tá conseguindo entrar. Tem Meu Deus. Tá a conexão perdida. Ele atualiza a página. Não tá indo não, dele não. Droga. Cara, Serpente, Derrubasse ele, não foi Cauã. segunda vez. É a já. serpente cruel. Tinha que ter a Ele- cabeça Eu acho esmagada. que ele não vai conseguir, não. Sabe que eu tô dando chance ainda pro povo. Vai, Cauã, próximo. Ó, vê só para reforçar. Teontologia, são 3 termos gregos aqui, tá? Theos, que é Deus, ontos, que é o ser, e logia, que vem de palavra de estudo. Então aqui é o estudo sobre o ser de Deus, que também é conhecido em outras literaturas como teologia propriamente dita. Voltei. Lady Jack mantém a Oxe, liderança. como é que a serpente tá acima de mim se ele nem jogando tá mais? Aqui, ó. Eu errei sem querer. Ó, ele tá querendo zombar da gente, ó. Daqui a pouco ele ultrapassa a Lady Jack. Engraçado. Cadê? Próxima pergunta, hein? Verdadeiro ou falso? Aê, não tinha como errar essa, né? Pelo amor de Deus. Olha, ele ainda recebeu 1000 pontos. Sou o melhor dos melhores. Oxi. Bora lá, verdadeiro ou falso agora? A revelação espacial Chutando na velocidade da luz. Errei. Não, minha gente. Como foi que 2 pessoas erraram? serpente. Bora lá. Revelação geral, revelação de Deus nos céus e na consciência humana. Revelação especial, revelação de Deus nas escrituras, em Jesus e nos profetas. Nossa, Então, ideologia. Bora continuar. Próxima pergunta. É a última pergunta agora, hein? Ainda bem. Mas eu gostei, viu? Eita, olha o plot twist. O quê? Cadê? Peraí. Diego ultrapassou Larry Jack. Eita, Leti, não deixa não. Ô, Dimas, como é que tu tá lá em cima de mim? Nada a ver. Ah, mano. Sempre Vou rasteira. iniciar a última pergunta, hein? Última pergunta. Ah, foi muito boba. Oxi. Tá vendo? É, se repetiu. Eva foi enganada, perdeu pra serpente. Bora ver agora o vencedor? Deu lógica. Oxe, eu fiquei em último, meu Em velho. Nada terceiro a ver. lugar, Alice. Em segundo lugar, Deu Larry. lógica. Deu Em lógica. primeiro lugar, Diego. Diego. O boneco tá sendo doido. O gênio aí, Einstein. Sei não, viu? Einstein da teologia aqui, meu velho. Mas, meu pai. Eu também, É isso, galerinha. Foi divertido. Foi muito Até bom, eu gostei mesmo, viu? Na próxima aula, eu vou ganhar. na próxima aula, Isabela dará a aula e vai ser sobre teontologia. Então vai ser sobre trindade, Não era Atributos de teologia, Deus. negócio de dente aí. talvez vai que. Teotologia. Vai que, é uma possibilidade. Então aguardo vocês nas próximas. Isabela, na verdade, aguarda. Fique na paz, tchau. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.